falaremos sobre Cauã Moraes e bastidores da sua saída e já adianto, não, a culpa não é do Cruzeiro. Cruzeiro deve anunciar nas próximas horas, no mais tardar nos próximos dias, o lateral direito Cauã Moraes, de 18 anos. Numa espécie de troco pelo que aconteceu com o Vitor Roque anos atrás. Mas, pelo que o Capelanes, torcedor do Atlético Paranaense, diz, a culpa é totalmente do clube paranaense. Bora conferir o choro! Vocês deixando o like, compartilhando, se inscrevendo aqui no canal. Uma hora é da caça, outra do caçador. Impressionante. Aqui se faz, aqui se paga, hein, gente? Vou te contar, cara. O jogo do Cruzeiro com imagens você verá somente no Prime Video. Com meu link de afiliado, você ganha 30 dias grátis para ver esse jogão. Vai perder? Clique agora no link do comentário fixado e já faça seu cadastro. Informação exclusiva no Fala Cap. Falaremos sobre Cauã Moraes e bastidores da sua saída e já adianto, não, a culpa não é do Cruzeiro. Podem tacar toda a responsabilidade, mais uma vez, nessa diretoria patética que conduz mal e porcamente o Clube Atlético Paranaense. Galera, beleza? Fala, Cap, estamos chegando para mais uma resenha no canal. Hoje, como prometido, eu vou falar sobre Cauã Moraes, a saída dele do Atlético. Uma saída muito conturbada, patética. Vocês vão ficar enojados com o que eu vou contar aqui pra vocês. Isso aqui é informação. E se vocês, dirigentes do Atlético, péssimos por sinal, acharem que eu tô mentindo, o desafio está feito. Entrem no ar. Entrem no ar aqui, uma live no Fala Cap. Bora debater. Vamos debater. Cara. Torcedor, eu vou falar uma parada pra vocês, tá? Essa situação envolvendo o Cauã Moraes, ela é mais uma daquelas situações que lá na frente a gente vai se perguntar por que que o Atlético foi tão mal administrado ao longo dos últimos anos. Se você for analisar, a Capela está sendo oportunista. De 2 anos pra cá o Atlético caiu e pipipi, parou de ser competitivo, mas olha só, pega aí esse período de 10 anos pra cá. Turma, é uma gestão sem transparência. Que até agora, por exemplo, o torcedor não sabe se o Atlético tem ou não tem a dívida do estádio. Cadê essa organização? Cadê isso divulgado no site? Cadê a transparência dessa gestão que não há? Então, meu ponto de vista, gente, a gente vive numa forma tão nebulosa com essa administração que a gente pouco sabe em relação a bastidores. Mas que bom que eu, pelo menos, tenho um bom relacionamento com muita gente do Atlético. Não dependo dessa gentalha aí para ter que ter informação. E eu vou trazer uma informação agora sobre o Cauã Moraes. Pessoal, o Cauã Moraes, pra quem não sabe, ele estava até outro dia no Palmeiras, fazendo essa categoria de base por lá. Ele era 3ª para 4ª opção da categoria de base. O staff do jogador viu com bons olhos a possibilidade do Atlético Paranaense abraçar esse jogador, justamente porque o Atlético ele tem, querendo ou não, a sua estrutura necessária para que você possa conduzir da melhor forma possível o início da formação profissional de um atleta, e foi isso que o staff pensou. Olha, pode ser útil ou agradável, dificilmente aqui no Palmeiras ele vai jogar, vamos levar ele para outro centro, num time tão bem organizado quanto o Atlético, superavitário na cabeça de muita gente, por mais que não haja transparência, como eu falei, e vamos dar os primeiros passos com o Cauã Moraes. E foi meteórica a passagem do Cauã Moraes pelo Atlético. Por quê? O Cauã Moraes chega de forma desconhecida vindo do Palmeiras e aí de repente ele começa a ganhar destaque na sua base e consequentemente por uma questão de necessidade, pouca gente vai lembrar, mas quando começa a temporada, pessoal, os laterais do Atlético eram o Palácios, que veio do Fortaleza, reserva do reserva, e o Dudu, que não saiu do departamento médico, depois que saiu já foi embora, voltou para o Atlético Goianiense. Então assim, nem mesmo a comissão técnica profissional do Atlético viu com bons olhos inicialmente Cauã Moraes. Contratou o Palácios, contratou o Dudu, aí o Palácios muito ruim, o Dudu só se machucava, e aí, meu, o que dá para fazer? Vamos olhar para a base? Olharam para a base, deram chance para esse moleque, e esse moleque começou a comer a bola. Só que tem uma questão. Vocês sabiam que o Cauã Moraes não recebia nem 6 mil reais de salário mensal? Vocês sabiam disso? Igualzinho Vitor. Não passava de 6 mil reais aqui, ó, na conta líquida dele. Isso é informação. O jogador ganhava uma merreca para ser um atleta profissional, para ser uma joia rara,
para ser um jogador que resolveu o problema de anos que o Atlético tinha por lá, porque olha só quanto lateral que passou por lá. Não preciso nem falar do Matos, o cara simplesmente jovem, promissor, com um potencial de crescimento gigantesco para futebol europeu, para a seleção brasileira, resolveu o problema da lateral, personalidade, jogando uma barbaridade e simplesmente, por mais que ele tenha tido uma lesão, esse jogador vai embora praticamente de graça, pouco mais de 10 milhões de reais. Por quê? Porque era multa rescisória. E aí você, torcedor, querem te passar uma informação, e é uma informação fraca, que é o seguinte: mas o Atlético estava acertando já as bases, o Atlético estava aqui tentando fazer um acordo para que pudesse renovar com o jogador até 2029, 2030, aumentar a multa rescisória, aumentar significativamente o salário. Pessoal, o Atlético não procurou o staff do jogador no primeiro semestre. O jogador que começou a ter destaque, se você for analisar, março para abril, quando ele começou a ser inserido, com a saída do Palácios, com a lesão do Dudu, quando ele começou a jogar, que nem o Barbieri utilizou esse jogador, quando ele começou a jogar depois, aí sim despertou o interesse de outros clubes, não só do Cruzeiro, de outras equipes, não só do Brasil, e o Atlético demorou, dormiu no ponto, porque, não, vamos ver, não vamos aqui fazer contrato longo, não vamos aumentar o salário, não vamos aumentar a multa rescisória, deixa o menino ir começando aqui e crescendo. Cresceu tanto que aí dormiu no ponto. E aí chegou um time que tem muito mais grana, que quer investir e que ofereceu um projeto esportivo muito melhor que o Atlético pode oferecer para um jogador. E o Cruzeiro foi lá e não! E você, torcedor, que tá bravo com o Cruzeiro, não fique bravo com o Cruzeiro. Mas eles deram um contragolpe na gente no Vitor Roque. Pessoal, vocês vão se apegar até quando nisso? Mas que coisa babaca. Torcedor do Cruzeiro achando que eu tô bravo com o Cruzeiro que foi lá e pegou o Cauã Moraes. Quão incompetente ou ignorante você tem que ser pra achar que eu vou ficar indignado ou incomodado com o Cruzeiro de ter ido buscar um ativo do Atlético. A culpa não é do Cruzeiro, a culpa é da administração babaca que tem o Atlético. Da mesma forma que vocês cruzeirenses perderam o Vitor Roque pro Atlético por culpa da péssima administração que vocês tinham na oportunidade. Básico. Lei da oferta, da demanda e da procura. Se eu tenho interesse em X e esse X recebe tanto e eu posso pagar tanto mais tanto vezes tanto, dane-se, isso é futebol. É produto, é mercadoria, é demanda, é entrega, é interesse, é possibilidade. É isso. Então, os cruzeirenses estão me zoando. Aí, toma o troco do Vitor Roque. Vocês são uns toscos, velho. Com todo o respeito, vocês são uns toscos. Vocês acham que eu vou ficar me doendo porque o Cruzeiro foi lá? Que fosse o Barcelona, que fosse o 15 de Piracicaba, que fosse o Cruzeiro ou o Galo, que fosse qualquer um. A culpa não é do clube que vai contratar, a culpa é do clube que não consegue proteger o seu ativo, que não consegue enxergar que o melhor jogador talvez da temporada do Atlético era o Cauã Moraes, que o jogador que resolveu o problema da lateral, que era crônico do Atlético de os últimos anos pra cá, esse cara foi embora a preço de banana. Por quê? Porque a diretoria é preguiçosa. Aí eu tive que ouvir o Petralha aí nos bastidores, não, mas nós confiamos na palavra. Ô Petralha, primeiro que você já traiu muita gente com a palavra que você deu e você não cumpriu, pra começar. E eu posso falar nomes aqui, por exemplo, o NEM, nosso eterno capitão, que já falou aqui no Fala Cap que você deu a palavra pra ele e não cumpriu. É só um exemplo dos vários que eu poderia dar aqui, pra deixar bem claro, porque eu não jogo as coisas por ar e fico quieto. Tô dando um exemplo aqui, esse é o primeiro exemplo. O segundo, você com 200 anos de futebol, de administração esportiva, você ainda acredita na palavra do próximo dentro do futebol? Por favor, Petralha, nem você acredita na lorota que você tá falando aí, divulgando pra sair de vítima. Tá querendo se sair de vítima. Você foi incompetente, você e essa samambaia chamada Márcio Lara, essa vergonha. Eu queria saber quanto o Márcio Lara recebe do Atlético. Eu queria saber quanto que o Petralha ganha do Atlético. Porque não é cargo estatutário, eu quero saber, nessas questões administrativas e de olerite, quanto que vocês recebem do clube pra vocês fazerem esse trabalho de merda que vocês fazem aí. Desculpe o termo, mas é um trabalho de merda que vocês fazem, sem transparência, irresponsável. Vocês não explicam nada pro torcedor e vocês gostam de punir o torcedor e vocês punem da pior forma possível, fazendo com que a gente perca os melhores jogadores. Por quê? Qual é o interesse de vocês? Que o Atlético vá pra uma Série C? Que aí baixe o valor para a compra do clube, para vocês transformarem o Atlético em SAF com o dinheiro de vocês?
para que vocês possam monopolizar a instituição de forma ditadora, como vocês conduzem até hoje. Essa vergonha, a pior gestão do futebol brasileiro. Vocês conseguem superar a piada que é o Corinthians com Augusto Melo, com tanta gente tranqueira que passou por lá. Vocês são uma piada, velho. A escória do futebol brasileiro. Uma hora vocês vão passar. Só que vocês serão sempre lembrados aqui. Da forma ridícula, patética, retrógrada e ditadora que vocês comandam a instituição. Tá? E que os grupos alternativos, opositores, possam ganhar cada vez mais força e representatividade para desbancar vocês. Daí, dessa vergonha aí. Seus mamateta. Mamar na teta do clube até quando? Esse Aguinaldo, essa vergonha aí. Um que vem de lustre, o outro que é dentista, o outro que quer colocar a família inteira no clube. Vocês são a vergonha da história do clube, velho. Vão pro inferno. Então, a história é essa aí. A diretoria do Atlético não procurou o staff do jogador no primeiro semestre, começou a crescer de produção, chamou a atenção e o interesse de outros clubes do Brasil e do mundo. Os caras começaram a sondar, obviamente, com o staff do jogador. Ó, esse jogador não pode ganhar que nem 6 mil reais por mês. E aí, tem alguma proposta? Uma possibilidade? Dá pra fazer negócio? Deu paciência. Quis o destino que fosse com o Cruzeiro. Poderia ser com qualquer outro clube. Por quê? Porque a culpa não é do Cruzeiro. A culpa é da péssima diretoria do Atlético que perdeu o Cauã Moraes. E isso aí tá na conta de vocês. Vocês não têm nenhuma hombridade para vocês baterem no peito. Sim, fomos irresponsáveis, fomos incompetentes e perdemos talvez o melhor jogador do Atlético na temporada. Parabéns. Vocês são uma piada, velho. Tá? Uma piada. A informação sobre o Cauã Moraes é essa, tá? É essa. Qualquer outra informação que colegas, pessoas levantarem, obviamente que a gente dá os devidos créditos, mas a informação que nós temos de bastidor é isso aqui, tá? E aí, turma, o que vocês acham? O Cruzeiro deu troco ou não no Atlético Paranaense? Ambas as diretorias, tanto a do Cruzeiro na situação do Vitor Roque, tanto agora a do Atlético Paranaense, do Cauã, tiveram meia culpa, né? Porque não valorizaram seus ativos tanto como imaginavam. Tanto que o Cruzeiro quis vender o Vitor Roque. Para o Atlético Paranaense, só que o Atlético Paranaense viu uma brecha de pagar mais barato. Assim como o Cruzeiro viu uma brecha agora de pagar mais barato pelo Cauã. Deixa a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários se vocês concordam comigo. Se discordar, tudo bem, não precisa me xingar. Assim como eu não vou xingar vocês, tá ok? Muito obrigado pelo acesso. Valeu, falou, fui.